Porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe na sua graça é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-lo um dia. Fosse eu, rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho, embora seja pequenino, feito grão de milho. Para sempre, Carlos Drummond de Andrade. Eu sou o Thiago Flores, no podcast Uma Boa Prosa. As nossas convidadas para esse programa especial do Dia das Mães é minha mãe, Zenaide Silva Flores, 78 anos, e minha tia, Zélia Caetano Alves dos Anjos, 75 anos. Ambas natural de Juiz de Fora e moradoras da colônia Santa Isabel desde a década de 1950. Sejam muito bem-vindas no nosso podcast Uma Boa Prosa, mãe, tia, sejam bem-vindas. Obrigada. A gente vai começar já colocando ali uma foto até para já ilustrar, para ficar mais fácil. Conta pra gente um pouco da história da minha avó, a dona Mercedes, quando ela teve hanseníase, como é que foi isso? Vocês duas pequenas, conta isso pra gente. Foi por volta de 1952, né, que ela que internaram ela logo na colônia de Ubá. E nós ficamos lá em Juiz de Fora com meus avós, os pais dela. E foi, assim, uma tristeza muito grande, porque tirou ela da gente, né? E ficou todo mundo desolado. Minhas tias choravam muito, meus avós choravam. E foi assim a trajetória. Ela internada na colônia de Ubá e a gente lá não podia ver, raramente a gente via ela, sempre ela dava uma fugidinha. Ela fugia, porque ela era fácil, muito perto da cidade. Então ela fugia, ia lá para visitar a gente, mas logo, logo a saúde pública ia lá e buscava ela. A minha avó escondia ela, para ver se ninguém encontrava, mandava para a casa de um, para a casa de outro. Mas eles insistiam tanto, sempre estava voltando, para ver se pegava ela. Então, quando pegava ela, levava ela de volta para a colônia. O que a senhora lembra disso, tia, dessa época, de Juiz de Fora? A senhora era pequenininha. Eu era muito pequena, né? Mas eu lembro que ela ia, levava umas roupas para nós, né? Fazia uns vestidinhos de chita, né? É. E levava para a gente. Mas minha avó tinha, assim, um certo... Como é que é? Primeiro, ela vestia nos outros netos dela, depois dava para nós. Vocês já pegavam de segunda mão, vocês não pegavam novo, não? A gente nunca teve aquela preferência de ser as primeiras, não. Mesmo sendo a mãe de vocês que levava, vocês tinham que... Primeiro passava por um primeiro. Ela era bem severa, a vovó Entina. Agora, a senhora falou, mãe, que ela fugia, né, na questão de Ubá, e aí, por causa disso, eles transferiram ela para a colônia Santa Isabel, não foi isso? Acharam por bem trazer ela para mais longe, porque era difícil ali, ela teria que ir a pé até Mário Campos, né, para pegar o trem, para ir para lá, e era mais difícil, e aí dava tempo, se caso ela insistisse em fugir, era bem longe, então dava tempo de ir alguém atrás, pegar. Aí ela veio para aqui, para Santa Isabel. Isso na década de 50 ainda. Você falou 52, 53. Por aí. E a colônia de Santa Isabel, nessa época, tem até uma foto dos pavilhões. Era os pavilhões, né, abertos e as camas, né, uma na frente das outras. Vocês ainda lembram da colônia dessa época ainda? Lembro muito. Lá no pavilhão de criança onde nós moramos, era desse jeito também, as camas tudo assim, do jeito que estão colocadas ali. Então, a gente lembra demais.
do tempo que nós chegamos na colônia. E como é que era a vida de vocês em Juiz de Fora, sem a mãe? Muito sofrido. Sem a mãe foi assim. No início foi bom, porque bom assim, em termos, né? Porque a gente sentia saudade, chorava muito. Mas nós ficamos com minha avó, que era a mãe dela, que tratava a gente muito bem, cuidava muito da gente. Só que a alegria dura pouco, né? Do pobre dura pouco. Minha avó faleceu, a mãe dela, e aí nós tivemos que trocar de casa. Foi uma mudança, assim. Fomos para a casa da mãe do meu pai. Foi lá que foi difícil. Muito sofrimento, muita tragédia, a gente sofria demais. Ele saía cedo para trabalhar, ele era funcionário da prefeitura, e a gente ficava com a minha avó e minha tia, que era cheia de crianças. Tinha muitos meninos lá, primos meus. Então, a gente tinha que cuidar daquelas crianças, eu tinha que cuidar daquela criança, essa aqui ficava quietinha no cantinho, que ela era bem pequena, miúda, né? Mas eu ficava com criança no braço o dia inteiro. Na hora da alimentação era um sofrimento, porque a gente... Era muito pouco a alimentação que ela passava para a gente. Foi muito sofrido. Meu tio, para te falar a verdade, meu tio, ele também era funcionário da prefeitura, então conhecia muita gente rica. E ele pegava sempre lavagem para levar para casa para os porcos, né, que tinha criação de porco. Então, a gente de tarde mexia naquela lavagem que ele levava, achava pedaço de queijo, banana. Aí a gente lavava, comia, era assim. Porque faltava o chap-chap para vocês. Faltava muito, muito, muito Ela é mesmo. grave. Então, eu que apanhava. Eu ia na lavagem, mexia, e ali eu pegava, lavava, dava para ela e comia também. A senhora lembra disso, tia? Não, eu lembro das maçãs. Como é que eram as maçãs? Que pai levava de noite, né? E a Neide guardava naquelas malas, baú, né? Aí, de noite, ela descascava para mim e ela. Aí, nós não tinha noção, jogava as cascas atrás de uma janela, assim. E aí, no outro dia, um belo dia, minha avó descobriu, foi uma surrinha boa. Foi uma surra boa? E eu lembro, a senhora, né, a senhora sempre conta que a senhora rezava para a senhora ficar doente também. Muito, eu ficava pedindo a Deus para mim adoecer, para ficar perto da minha mãe, né? Porque estava muito difícil lá. Foi muito difícil. Aí eu sempre pedi a Deus para tirar a gente de lá e trazer para perto da minha mãe, que ela morava aqui. Tem até a ficha da colônia da senhora, que depois a senhora acabou ficando doente mesmo. Deus ouviu as preces. As preces, e aí a senhora, mas a tia, né? Essa aí é a ficha, né? Do Sanatório Santa Isabel. Vocês chegaram na colônia em 24 de setembro de 1957. E chegou na colônia e pôde morar com a avó? Como é que foi? Não. Nós somos... Eu era para ir para o preventório, né? Aí tem até uma pergunta que era isso. Como é que era essa história de queria separar as duas irmãs? Porque nós chegamos, aí fez exame, só que o resultado não saía logo, né? Então, a minha mãe levou a gente para o pavilhão de criança naquele dia, nós chegamos, já era à tarde. Aí nós fomos para lá, descemos para lá. Aí logo saiu o resultado dos exames. Aí quando saiu o resultado dos exames, a minha irmã deu negativo e eu deu positivo, né? Então, ela não podia ficar lá. Aí o que acontece? Aí a direção do sanatório foi lá para separar a gente, levar ela para o preventório, que era lá em Mário Campos, onde morava filho de jansenianos, né? E eu ficaria lá no pavilhão. Só que, na hora que chegou a charrete lá para levar ela para o preventório, com a irmã, né? Para levar ela para o preventório, aí eu chorava, gritava, abraçamos uma com a outra.
E foi aquele desespero, todo mundo ficou assim assustado, a gente gritava muito. Aí o diretor estava lá por perto, falou assim, ó, deixa a menina aí, não vão levar ela não, porque separar essas duas vai ser muito difícil. Aí desceram ela da charrete, deixou ela lá comigo. Acabou ficando. Fiquei muito satisfeita. E quando que podia ir ver a avó? Porque ela morava onde? Aí a mãe morava na colônia, só que tinha as casas particulares, né? E a gente nos pavilhões. Aí o que que acontece? Todo primeiro domingo a gente tinha o direito de visitar os pais. Quem tinha pai e mãe lá tinha o direito de ir nas casas, né? Todo primeiro domingo do mês. Então, chegava o primeiro domingo, a gente ia, visitava. Quando era 5, depois da missa, a gente ia para a casa da mãe. Aí, quando dava 5h30, 5 horas, a gente tinha que estar lá no pavilhão de novo. Era assim, só uma vez no mês que podia visitar a mãe. Mas a mãe podia ir visitar a gente o dia que quisesse. Não podia demorar muito tempo, mas podia ir a hora que quisesse, o dia que quisesse. Não ser no horário de escola. E como é que foi? Sair de Juiz de Fora e ir para Colônia. Então, a vida, para vocês melhoraram, então, nessa perspectiva de tanto que você sofria em Juiz de Fora. Nossa, muito. Sim, ela era muito judiada, mas ela era levada. É? Como é que é a história que diz que ela pegava traseira de ônibus lá em Juiz de Fora? Eu já Como é que é vou isso? lá, ó. Ela estudava e eu ficava em casa, né? E aí ela era impossível, ela pegava traseira de ônibus. É mesmo? Conta mais. Vai para ir a pé, eu era longe a escola, então. Era no centro da cidade, um dos melhores colégios de Juiz de Fora? É. E como é que era isso, mãe? Uai, eu pendurava na traseira do ônibus, minha filha, e vim embora. Um belo dia, o meu pai, acho que, não sei, contaram para ele. Aí ele foi, né? Fui lá para a cidade, lá para ver como é que acontecia a coisa. Aí, meu filho, estava lá, eu dei um pulo do ônibus, perdi caderno, perdi pasta, perdi tudo. E tomei uma surra também. Mas era longe? Não tinha dinheiro para pagar passagem? Hã? Vocês não tinham passe, não? Não, tinha não. Naquela época não tinha. Tinha que ir a pé. Ia a Em vez pé. de ir a pé, só pegava uma carona na traseira. Era um longe, assim, que não era tão longe, não, mas era uma distanciazinha que Mas era para pegar uma longe. traseira de ônibus até que era bom. Ajudava. Ajudava. Agora, como é que era essa irmã? Vocês lembram dessa Irmã irmã? Filomena. É uma Filomena? mãe. Maria Filomena. Foi uma mãe para nós. Boa demais. Essa daí que cuidava da gente, era a minha irmã pequenininha lá, tá vendo? A tia, essa aqui, né? Agora a senhora tá mais escondida nessa foto. Eu né? sempre escondi. A Eu senhora nunca gostava, eu não sou fotogênica, então toda a vida eu escondia na A foto. senhora é tipo a avó, né? Não gostava de foto. A avó, a dificuldade de a gente ter uma foto dela. É. Não, eu não gostava não, mas essa aí que ensinou a gente tudo de bom que eu sei hoje, foi essa aí que foi a segunda mãe que nós tivemos, sabe? Boa demais. Uma pessoa maravilhosa, ensinava a bordar, costurar, ensinava a tocar piano, ensinava muita coisa boa. Vocês lembram demais da turma aí dessa foto? Lembro. Sim, de todo mundo. A Raí, a Aparecida, né? A Juventina tá aí também? Não, a Ju ainda não tinha internado. Não tinha internado, não, né? não. Tá ali agachadinha, tá a Maria Pequena, depois vem a Belmira, vem a Maria de Lourdes, vem a Aparecida, vem a Queiroz, a Aurora, a Penha, a Luzia, a Aparecida lá atrás, a Alice, Rita. Maria de Lourdes, Geralda, Maria Conceição, Anaí, Dinamar, Evanildes, a Inácia, e a Terezinha e a Raí, e a Eni, com a Rosária lá e a Chiquinha. E era um pavilhão, do lado de cá tá os meninos, e era o pavilhão das meninas e dos meninos, né? Era separado, não é isso? Isso. Tudo separado. Os meninos do lado de baixo e a nossa casa era do lado de cima. E a Dona Maria. Dona Maria, aquela de vestido É a branco. diretora, essa ali que cuidava da gente lá. Porque a irmã, ela tem tinha a casa delas lá, como tem até hoje, né? As irmãs do Monte Calvário. Então, elas podiam ficar assim,
descia 8 horas de lá da casa delas, ficava até 11. 11 horas ela subia para almoçar, descia 2 horas e subia 5 horas da tarde. E aí o resto, quem cuidava de nós é a Dona Maria. Você falou que a irmã ensinava muita coisa. Cozinhar, vocês aprenderam lá ou vocês aprenderam foi com a avó mesmo? Eu aprendi a cozinhar mesmo com a minha mãe, E- porque lá era mais difícil. A comida já ia pronta, entendeu? Então não tinha jeito de se aprender, não. A cozinhar, não, mas o resto das coisas que eu sei hoje, eu agradeço ela. Mas teve a irmã Elizabeth, ela ensinava a gente. A irmã Elizabeth? Eu lembro da irmã fazer Elizabeth. muitas coisas, brava. Era brava. Mas ensinava nós bastante. Porque se a gente falar da questão da culinária, é um programa que a gente tem que falar só de culinária. Não dá para falar muito de Sim. culinária nesse, porque... Aqui, ó, um exemplo aqui. Nós já vamos começar a tomar esse café especial do Dia das Mães. Ó. A tia fez uma broa de milho com queijo e a mãe fez empadinha de frango. Isso aí é só uma pequena amostra dos dotes culinários. Mas se a gente for falar de culinária aqui, depois a gente tem que gravar um monte só de culinária. Então nós vamos bater nessa boa prosa, tomando um café. O pessoal da produtora Antenado já estão doidos para a gente encerrar o programa para eles poderem participar desse café também, porque você está só olhando, né? Por enquanto, celular, né? Não tem cheiro ainda, mas na hora que tiver, vocês vão ter o prazer de ver o cheiro que está aqui no estúdio. Então, só a culinária é um programa à parte. Sim. Tem uma foto do Cine Glória, que é onde, né, a vida social acontecia, né, da colônia, tudo. O que vocês lembram do Cine Glória? Na infância? Na infância, na O que adolescência? eu lembro é que a gente fazia muitas apresentações lá, né? Porque tinha o palco lá que a gente podia fazer Teatro. apresentações, teatro. Então, a gente fazia peças, né? A professora sempre ensaiava com a gente, tudo, fazia peças, pouquinho, Só um pouquinho. cantava, dançava. Tinha que apresentar. Tinha. E tinha o cinema também. Tinha cinema o cinema era toda quarta-feira, o filme era mais voltado para criança, né? Então, toda quarta-feira a gente tinha o direito de ir na sessão. Toda quarta-feira assistir. Agora, me conta uma... A senhora já namorava com o pai. Me conta um caso aí que só foi expulsa do cinema. Não, mas isso, É duro. isso aí foi depois de casada, Ah, né? a senhora já era casada? Já. Ah. Não, solteira ainda. Não solteira. namorando. Mas aí foi depois que eu saí do pavilhão de criança, porque lá a gente ficava até os 16 anos, né? Aí eu cheguei com 11 anos, então ficaria até os 16 anos lá. Depois dos 16 anos, aí a gente ia para o pavilhão das moças. Aí, lá a gente podia namorar, podia sair mais, mas o negócio de ser tirada do cinema, me tiraram assim, eles não tiveram muita assim, razão de ter me tirado de lá, não, porque namorado, você tem que sentar pertinho um do outro, né? Claro. Ficar podia longe dar a mão. também, não podia nem dar a mão. Dar a mão. Lá Era não namorado, não podia nem dar a mão. não, lá não. Lá não podia dar a mão. Então, eu resolvi deitar no ombro do seu pai assim um pouquinho. Aí o diretor ficava lá em cima. Ficava Vigiando. lá em cima, vigiando. Aí, desceu cá embaixo e pediu um guarda para tirar o casal lá de dentro do cinema, o casal de namorado. Aí, meu filho, todo mundo olhando para trás, acendeu as luzes, parou de passar o filme. Ah, parava o filme? Parou. Lá era tudo. Dá pra lá. Aí parou, acendeu as luzes. Aí o diretor falou, é aquele casal lá, ó. Aí era eu e seu pai. Eu levei um susto na hora. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Eu não fiz nada. Aí disse que a gente estava beijando. Eu deitei no ombro dele. Então, por essa situação, eu fiquei detida lá no pavilhão, sem sair, sem ir na casa da minha mãe, porque ali, depois do pavilhão das moças, eu já podia ir na casa da mãe todos os dias, né? De manhã eu ia para lá e voltava à tarde. Aí eu fiquei detida lá 30 dias, sem poder sair, nem para ir para casa da minha mãe, nem para namorar, para nada. E ele ficou preso, foi para cadeia lá.
Ficou 30 dias também preso. Tomou uma Só cadeia. por Então. deitadinha de ombro, que eu deitei no ombro dele. Só já foi preso, já, tia? Também? Eu Não? Agora tem uma foto da bicicleta. Ai, E a senhora, não. novinha. A senhora já era casada? Não, ali eu namorava, lá, tô lá no jardim da colônia. Olha lá, ó. Tudo muito elegante, né? É, e essa bicicleta era da senhora? Não, essa bicicleta eu arranjei emprestada lá, e não tinha Você bicicleta, separou não. as duas na rua? Essa Não foi bicicleta você? foi. Mas a senhora andava de bicicleta mesmo ou pegou só pra Andava. bater a foto? Não. Eu andava de bicicleta. Andava. E a senhora andava de bicicleta também, tia? Não, Não? não foi nada. Eu sou uma santa, tia. Tem um vídeo da senhora aqui, depois no Oh! final. Quero ver se a senhora é uma santa mesmo. E quanto tempo a senhora namorou com o pai antes de casar? Namorei 6 anos. 6 anos? 6. E casou, tem até uma foto legal aí do casamento aí, ó. Casei, é meu Aí pai, eu lá, ó. ele, eu Perninha e torta. minha irmã. Casei em 1966. 1966. E mesmo a colônia, né? Depois de casado, tudo era tudo fechado, né? Tudo. Vocês, até para sair tinha que pedir licença, né? Tudo. E como é que... Eu vejo as fotos, eu acho muito legal. A gente até colocar uma foto aí de uma viagem. Que mesmo assim vocês viajavam muito, né? Ah, é, para Santa Catarina, ali, ó, lá em Camboriú. Aí a gente tirava licença, claro. Mas tinha que pedir licença. Tinha. Você não podia sair sem a ordem lá da colônia, não. Tinha sempre que pedir licença. E essa foto é em Camboriú. É, lá em Balneário de Camboriú. E aqui, essa turma aí, todo mundo era da colônia. Todo mundo. Ali tá o Ataliba, a Hilda, Cadê o seu você? padrinho com a menina dele. E a comadre tá lá junto do meu lado. E eu e seu pai. Uhum. E vocês foram... Vocês têm muita foto, né? Vocês viajavam muito, né? Vocês gostavam muito de viajar pro sul, né? Viajava. Sempre a gente ia para Santa Catarina. Foi Agora. um tempo muito bom. É. Zelinha casou também. Nossa, Cadê a foto? Aí, ó. era o rei do gado. Rei do gado? E casou quando? A data? É. Ah, fala aí, Nath. Não lembra, não? Não. Casou com quantos anos? 21, 21? Só nasceu quando? 1950. 50? Então só casou em 71, então. Sim, 21 anos, 71. que viúva com 38. Casou com 21 anos. E tem outra foto legal aí pra senhora falar, olha. Ei, meus filhos, minha vida. 4 filhos aí, ó. Sim, ele fundou o Renascença, né? Aham. Como é que era o nome dele? José Alves dos Anjos. José Alves dos Anjos. Aí o Renascença é um clube. Sim, E aí ele fundou o Renascença. fundou o Renascença e essas 4 figuras aí representando. Edrigo, Rodrigo, Renato, Rogério e Robson. Como é que é um caso que a mãe parece que de vez em quando pegava lá para vigiar os meninos, né? Para cuidar. Como é que é um caso aí que a senhora Como deixou ela cuidando dos meninos? Na hora que chegou, a casa estava quase... Fala, Nath. Ah, foi. Foi Eles mesmo? queriam ver o cinema, né? Assistir um filme e não tinha com quem deixar as crianças, né? Aí eu falei, não, pode deixar comigo. Eu não vou mesmo, deixa os meninos comigo. E eu dormia demais, dormia à toa. Até hoje eu durmo, não posso nem sentar que eu tô dormindo. Aí foram embora pro cinema. E eu levei os meninos tudo pro quarto, né? Tamo lá. Os meninos lá brincando, aquela coisa, e eu deitei na cama de um dos meninos. Tô lá tranquila, né? De repente eu adormeci. E esses meninos, minha filha, começou a bater um no outro, jogar travesseiro no outro, aquela brigaiada, e eu dormi no meio daquela bagunça toda. Aí, de repente, chegaram do cinema, quando chegaram lá, eu só escutei o grito do compadre.
que vocês estão fazendo, meninada? Cadê sua tia? Tá morta que não tá vendo isso? A tia tava dormindo. Eu quase apanhei esse dia. O padre falou, não, nós não vamos deixar esses meninos com ela, mas não, que ela não olha menino direito, não. Os 4 lá na brigaiada danada, você precisa ver. Zelinha, quantos netos e bisnetos hoje? Já tem bisneto já, Zelinha. Tem netas, são 4, né? 4 netos e 2 bisnetas. Netas é Vitória. Vai, Vitória, Verônica, Milena e a... Weber e Ana Clara. Isso. Falou todo mundo? 5. Falou, todo mundo. 5 netas. 5 netas. E agora tem 2 bisnetas. Que é a Maria Maria. e da Verônica... Helena. Não, é bisneta. Helena. Agora, essa foto é do seu Jair, que já é o Sim. segundo casamento. Só ficou viúva quando? Do primeiro casamento? Fiquei 11 anos. 11 anos. Isso. Depois casou com o seu Jair. Vivemos 19 anos. E já matou ele também, só já enterrou 2 já, né? E meu filho fala assim, ô mãe, só não vai matar mais um, não. Tá quanto tempo de viúva agora? Agora tem 5 anos. 5 anos. Passa rápido, né? Passa. Mas agora chega, né? Chega. Chega, né? Porque não tem jeito. Os meninos não deixam, então chega. Os meninos não deixam, os candidatos também não têm muita coragem. Não, tem uns que querem chegar, mas a gente tem que tomar juízo. Agora, a mãe é interessante que ela é tímida, tudo, mas de vez em quando ela dá aí umas entrevistas, umas reportagens. Tem um vídeo aí, a senhora dando uma entrevista lá em casa, quer ver? Que isso? Mas nunca apresentava um atestado de óbito, entendeu? Mas o que acontecia mais era doação, né? Eles doavam as crianças para famílias ricas, que tinham condições de criar as crianças. Então, as crianças eram doadas, mas eles nunca falavam a verdade, né? Então, eu não tive tristeza nenhuma de não ter filhos, entendeu? Porque, para mim, a tristeza eu teria se eu tivesse tido filho, eles iam arrancar ele de mim. Nessa matéria, né, que a gente viu desse takezinho, foi uma matéria especial do Caminhos da Reportagem, né, que foi até o ar em janeiro desse ano, está disponibilizado na TV Brasil, no YouTube, nas redes sociais deles, e que a senhora contava da questão da separação dos filhos, que na colônia, quando era fechada, nascia uma criança tinha que ser separada. Como é que foi essa separação, né, que vocês vivenciaram, que vocês viram, até no caso da tia, como é que foi isso? Foi muito triste a separação que a gente via lá. Eu, pelo menos, a gente chorava, né? Porque as mães, a criança nascia e logo era arrancada da mãe, né? E mandava lá para Belo Horizonte, para Pileira Hernani Agrícola, onde as crianças ficavam lá. E as mães ficavam chorando aqui, lá na colônia, porque sem os filhos, né? Então, era muito triste, essa parte aí foi muito triste, eu não gostava nem de ver a cena de mãe chorando, tirando as crianças, levando embora. Então, para todo mundo ali era uma tristeza muito grande. Depois que levavam os meninos, daí uns 15, 20 dias, eles deixavam, né, os pais ir na creche, né, dava licença tudo direitinho para os pais ir lá na creche, visitar essa criança que tinha nascido, e a mãe nem pôde ver direito, né? Então, ia. Mas sempre que chegava lá, quantas vezes o pai ou a mãe chegava lá para visitar a criança, falava, morreu. Sim. A criança tinha morrido. Só que era uma coisa assim muito estranha, que eles nunca apresentaram um atestado de óbito, entendeu? Eles doavam as crianças, às vezes casais ricos, ia lá, via criança, interessava pela criança. Então, simplesmente as irmãs passavam, eu não sei se eram irmãs ou quem é a direção de lá da creche, que passava para o casal sem documento, sem nada. E quando a mãe chegava para visitar, nascia aqueles meninos bonitos, que você falava assim, gente, que coisa linda. De repente chegava lá, a criança tinha morrido.
Foi muito triste essa época, viu? E como é que a senhora fez, tia, para os filhos da senhora não ir para a creche? Aí eu mudei para Citrolândia. Mas antes da senhora mudar, outra pessoa cuidava deles. Sim, a tia do José, Dona Geni. Ela cuidava deles e eu, mas a Nádia ia toda tardinha visitar os meninos, levar as fraldas, lavar limpinho e tudo, e levar a sopinha para eles, sabe? A gente ajudava muito. Mas ficava separado. Ficava separado. Agora tem umas fotos aqui legal, mãe, que a senhora de vez em quando só recebe uns amigos especial aí, ó. Uma foto da senhora, o pai e a Elka Maravilha, que era uma grande militante do Morran também, né? Já esteve lá em casa, já... Muito amiga mesmo. E tem uma outra foto aí também, que é o Celso Moretti, né, daqui de Betim, e nosso amigo da Gama, do Cidade Negra, né? Então, lá em casa também, né? Um almoço que só fez para eles É mesmo. também são voluntários, né? Do Morran, da causa da Hanseníase, e a senhora ficou legal nessa foto, que parece que a senhora que tá de Rastafari, né? Tá distraída também. O Rastafari deles e parece que a senhora Passou para mim um pouco, passou né? para a senhora. Agora, a questão da culinária, né? Que é muito forte. Tem um vídeo que nós vamos chamar agora. Aí, pessoal, ó, acabei de chegar em casa, trouxe uns mimos para a mãe, ó. Galinha, doce, feijão, biscoito, o pão lá dos freios. E cheguei aqui, a mãe fazendo um biscoito. E ela tem um nome especial desse biscoito aqui. Como é que você chama esse biscoito, mãe? Esse biscoito de farinha de trigo eu chamo de obeso. Obeso? Obeso é um biscoito que fica muito gordinho. Então todo mundo aqui em casa trata ele de obeso. Mas ele é muito gostoso, feito de farinha de trigo, fica muito sequinho. E por que a senhora está fazendo esse tanto de biscoito? Por que eu estou fazendo? Porque hoje, gente, é dia da nossa padroeira, tem a festa, tem a missa festiva. Depois da Santa Missa vai ter uma fraternização. Então, quem está vendo eu fazer aqui, e na hora lá da confraternização encontrar esse biscoitinho, pode saber que foi feito por mim, viu? Com muito carinho, com muito amor, eu estou fazendo isso para levar, para a gente confraternizar junto lá depois da Santa Missa. Ah, na festa de Santa Isabel. Na festa de Santa Isabel. Bacana. Culinária é um caso à parte. Se a gente for falar de culinária, a gente tem que fazer uns 2 programas só disso. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é a Igreja Católica na vida de vocês. Todas as duas é muito religiosa, muito ativa, né, na igreja, e eu queria que vocês falassem um pouco disso. E aí já tem até uma foto aqui, que a gente já vai ter que colocar ela, que é uma das poucas fotos que a avó quis tirar, porque ela não gostava de tirar foto. É uma foto dela com, hoje, Padre Heron, mas na época era o Frei Heron. E ela gostava bastante dele e uma das poucas fotos que eu lembro que ela fez questão de tirar. Aí o que é a igreja na vida de vocês, assim, desde de criança até hoje? Para mim é tudo, a igreja. Que a gente, eu não sei, ninguém vive sem Deus, claro, né? Mas foi tudo para mim e é até hoje. Desde que chegamos lá, quem trabalha lá são os frades franciscanos e é uma família para nós, entendeu? E com eles a gente aprendeu também muita coisa boa, igual eu falo com as irmãs também. Então eu me dediquei assim, inteiramente assim, a serviço da igreja, sabe assim. Já trabalhei muito lá na igreja, assim, já fui catequista, já fui ministra da Eucaristia, já trabalhei também na secretaria, né, como secretária, fazendo a ata, muitos anos. Foram 11 anos eu com aquele livro de ata também, porque lá a paróquia não é tão grande assim e muito pouca gente. Então, quando aparece um voluntário para fazer as coisas, aí a gente custa sair daquilo, entendeu? Sim. Então, para mim, a Igreja Católica é tudo ali.
Até hoje. Hoje a senhora sempre está promovendo algum evento lá com o Frei, né, na cozinha. As tradicionais, as deliciosas empadas de Santa Isabel, que ele porque sempre ele não fala. dá sossego, sabe? Ele não dá sossego pra gente, não. Sempre tá lá em casa. Essa semana mesmo ele já foi lá para estar fazendo um almoço agora. Vai ter encontro, né, dos ministros da Eucaristia, então ele já foi lá essa semana agora para combinar comigo. Então eu estou sempre a serviço da igreja. E acho muito bom, sabe? Enquanto eu aguentar, já falei, vou estar sempre lá ajudando, porque ali a igreja é tudo pra gente, sabe? A senhora é mais quieta, a Zelinha tem uma alma mais cigana, eu acho que eu puxei mais ela nesse ponto. Ela vai para tudo quanto é lugar, né? Tudo. É Aparecida, Divino Pai Eterno, na Bahia, né? E hoje a senhora é do apostolado da oração, né? Sou do apostolado. A senhora viu que o apostolado. Eu vi que a senhora viu que o apostolado viaja muito, a senhora entrou para isso também. Não, até que o apostolado não viaja. Não viaja? Quem viaja é mais do Divino Pai Eterno, né? Aquele pessoal de Cidrolândia. E eu tô junto, não perco. Posso ir 2, 3 vezes, não tem jeito. A igreja, para mim também é tudo, é um alimento, sabe? Eu não sou... A minha irmã é muito mais do que eu, assim, por dentro, mas a minha fé parece que é uma coisa que só mesmo o Pai, que me deu essa fé, sabe? E me cativa. Não perco. A igreja está aberta, eu estou lá. E tem isso assim, eu estou lá, só não ajudo, né? Eu sou voluntária só. Sou mais preguiçosa. Agora, vocês conheceram muito padre holandês, não conheceram? Eu conheci lá quando nós chegamos, o Frei Rogato, né? Que estava lá. Depois veio Frei Lano, veio Frei Antonelli, veio Frei Patrício, veio Frei Guilherme. Basílio, Frei Guilherme, veio Frei Florindo, e assim... E o padre holandês, quando ele chegava aquele sotaque, né, carregado, né? Sim. Dom Diogo, que foi o nosso... Depois ele... Frei Guilherme me carregava no colo. Uhum. E aí vocês me fez lembrar um caso do padre holandês, quando chegou no Brasil, esse sotaque, né, carregado e organizando uma procissão e tal, falando em procissão, né, procissão e tal. E você pode ver que toda igreja, toda procissão, sempre tem um bêbado. Isso. Sempre tem um bêbado que geralmente a mulher dele ajuda na igreja e ela reza para ver se Deus tira a cachaça dele e põe ele para carregar o santo. Tudo geralmente é desse jeito. E aí coincidiu dessa vez, dessa procissão que o padre estava organizando, de ter 4 bêbados levando o andor. E aí eles lá iam levando o andor e tal, os 4 bêbados e aquela coisa, e a procissão saiu, na hora que eles olharam, né, a procissão, a santa lá ia de costa. Lá ia andando de costa, né, em vez de levando a santa no lugar, a procissão ia andando, os 4 bêbados lá com ela e a santa de costa. E o padre lá na frente gritou, né, bravo com aquilo, né, mas com sotaque, né? Aí, vira a santa, né? Vira a santa, né? Aí eles, viva a santa. E foi com a santa de costa, e a procissão toda, e aquela bagunça e tal, e tinha uma senhora, né? O jogo de bicho era muito característico, né? Nessa cidadezinha do interior, tudo. E tinha a senhora que tinha julgado, né? No jogo de bicho, uma senhora baixinha, parecia a tia, assim, e tava doido para saber o resultado do jogo de bicho, e a procissão ia passando em frente a uma banca do jogo de bicho. Só que ela é pequenininha, não conseguia ver. E na frente dela, assim, tinha uma outra senhora, só que bem alta, né? E ela entendeu, né, aquela questão assim, e o pessoal cantando, e ela não podia pedir ela para ver como é que era, e ela, no mesmo tom assim, ela deu uma sacada assim, ela foi, na hora que a música entrou, ela assim, você aí da frente, mais alta que eu, olhe na banca, que bicho que deu. Aí a da frente entendeu, né? Entendeu, ela olhou e tal. Na hora que a música voltou, aí a da frente respondeu pra ela: ave, avestruz.
Tem umas piadas bacanas mesmo, eu sei muito bem. Conta uma aí pra nós, então. Não, eu sei também da procissão. Como é que é? Tá dentro das perguntas de religião. Não, é pequenininha. Pode contar, ué. E aí a procissão, né? Todo mundo rezando, aquela coisa toda. Aí, meu filho, de repente, olharam para cima, o padre olhou para cima assim, virou e falou, e todo mundo cantando aquela coisa, rezando. Aí o padre pegou, olhou para cima, a jardineira vem lá desgovernada. O jardineiro, descendo, o carro? O carro, uma jardineira. Aham. E vem lá desgovernada, aquela coisa. O padre pegou, gritou assim, a jardineira, gente. Aí o povo começou, ó jardineira, porque está tão triste. Porque a jardineira ia passar em cima dele. Né? E o povo achou que mandou cantar jardineira e já emendaram. Vem a jardineira, a gente não pode explicar direito, né? E o pessoal começou na procissão, ó jardineira, porque está tão triste. Agora eu. Agora a senhora. Olha, esse é verídico. Então melhor ainda, então. Desculpa. Lá em Albert Isaacson, lá em Bitira tem um centro assim, daqueles padres exorcistas, né? Uhum. Então, aí, eles jogaram aquele sal na passarela para as pessoas passar, né? E o nego foi. O nego é um bebum que nós tem lá, né? Que ajuda a isolar, então eu sei o que é isso. Ele vai e fala, ele falou assim, pois é, mãezinha, eu fui. Quando chegou minha vez, que o padre botou a mão na minha cabeça para ungir, eu derrubei o padre, o bafo. O bafo era tanto que eu derrubei o padre. Em vez dele cair, derrubou o padre. Eu gostaria de falar só um pouquinho da Ordem Franciscana eu Secular. ia falar com a senhora, que, além de tudo, a senhora também é da OFS, né? Que é a Ordem Franciscana Secular. Irmã Maria... Tem Maria Moratelli? Irmã Hilda Moratelli. Irmã Hilda Moratelli, que fundou essa ordem lá. Ela era de Santa Catarina. Ela faleceu. A ordem está desde 2000, né? Que a gente reúne lá e tudo. Então, é muito importante. Eu gosto muito de participar. A gente tem sempre os retiros, tem os encontros. É muito importante essa ordem franciscana. A ordem terceira que eles falam, né? Porque primeiro tem a ordem dos frades menores, né? Que é os freios, os padres. Aquela coisa. Então, a ordem terceira é a nossa. Aí a segunda seria das irmãs, né? Seria as irmãs, né? E agora a terceira é a nossa, que pessoas casadas e tudo podem participar. Então, essa ordem é muito bacana, muito importante para mim, na minha vida. E por que a senhora não levou a Zelinha para a ordem terceira ainda? Eu entrei... Ela já teve saído. Expulsaram ela, ela saiu? Fui morar na roça. Naquela época foi morar para a roça. Na hora de voltar, então. Tá na hora, eu falo para ela, mas não adianta, né? Só se pegar laço. Agora a senhora falou que a senhora é uma santa. Sim, sou. Só que eu tenho um vídeo aí... Eu tenho um vídeo aí da última viagem que a senhora fez. Oxalá, Tiago. No Divino Pai Eterno. Onde é que você tirou isso? Quanto mais eu penso em deixar, mas eu sinto que não posso, pois a minha sua vida, muito mais do que devia. E quando a noite é de regresso, você briga por qualquer motivo. Alguém sabe essa roda aí? Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Eu quero ver todo mundo. Fui quarta-feira no missa e o Frei falou assim, mas em vez de você rezar, você estava dançando. Eu falei, depois da reza, né? Não, e ela faz a coreografia, tudo. Ela... Não, Tiago. Nem Tiago.
Corta, tchau. Uai, mano, essa eu não sabia, não. Uai, É assim que você vai pra igreja. Você me paga. Não, primeiro rezo o dia inteiro. Reza o dia inteiro, O primeiro. dia inteiro. Depois, amém. Amém. Aí depois é o forró. É isso. Aí sim. Agora, Zelinha é pescadora? Que história é essa? Sou. É? Tem uma foto aí. Acredite se quiser. Eu faço de tudo, Tiago. Aí, ó. Nossa. ela tá parecendo que Só tá parecendo uma Ave Maria. Aí os mosquitos. Parece que ele ia mexer com a abelha. É, parece mexer com a abelha. A né? Lena disse que eu viro uma bruxa da beira do rio. Mas Zelinha é pescadora, então. Cadê o Sou. peixe? Não, o peixe tá aqui, ó, tá? Tá um peixe na Aí, mão na ali, minha ó. Ah, mão. é, até mesmo. Corimba, né? Tem uma foto legal também, que Mexeu comigo. em 2016 a mãe completou bodas de ouro. Ah, foi. Aí tem uma foto. É. Aí entrando na culinária de novo, aí como ela, né, era bodas de ouro dela, eu que tive que cozinhar. Né? Foi uma briga feia com o Frei Aguinaldo. Frei Zé Aguinaldo, Zé né? Aguinaldo. Porque ele queria que você participasse da missa toda. Aí você não participou, ficou até com raiva. Foi na festa. Nossa. E foi na festa só um pouquinho e ficou. Ficou com a raiva danada. Falou, não, ele tinha que participar da missa. Aí esse daí perguntou, você tem 6 mil para me dar para me pagar os cozinheiros? Perguntou ele. Mas aí em 2016 a senhora, né, completou 50 anos de casada. anos, é. Bodas de ouro. E foi uma festa boa, né? Foi muito bonita, Foi. muita Eu gente. vim- Você Eu conseguiu, vim convidada. você Vem convidado. conseguiu Vim de fora. organizar uma festa maravilhosa, viu? Ficamos muito satisfeitos, muito felizes. Cadê a foto das duas irmãs agora? Quer ver? Aí, ó. É. Isso aí é aquele dia que a gente foi lá em... Isso aí é lá na Serra da Canastra. Ah, é. É, só que tava chovendo demais Lá em aquele dia. Chapadãozinho, né? Chapadãozinho, é. Só que tava chovendo demais. Foi novembro, dezembro. Não, foi dezembro. Uma chuva. Uma chuva danada, mas... Viajando aí, ó. Sabe? Agora tem uma foto, nós já estamos encerrando. Pra vocês deixarem uma mensagem pro Dia das Mães. Que é uma foto aí de só lutando comigo aí pra me varrer um terreiro. Como é que é? Como é que é essa história aí? Essa história de varrer o terreiro, para mim, foi uma história mentirosa e muito triste também que eu fiquei, porque eu contando para o pessoal que estava lá em casa que ele nunca varreu um terreiro para mim. Eu falei, ele não faz nada aqui, porque ele nunca fez. Não pega numa enxada, não pega numa vassoura, não pega em nada para fazer. Aí a mulher que estava lá falou assim, é mesmo, Tiago? Você não varre um terreiro para sua mãe? Ele pegou e falou assim, não varro não, bem sério. Aí ela virou para ele e falou, mas por que você não ajuda ela? Ele falou assim, porque quando eu era pequeno, eu apanhei demais para me varrer terreiro. Eu varria terreiro todo dia. Mentira, nunca pegou numa vassoura. Aí eu tomei trauma de vassoura. Eu sou traumatizado com vassoura. Eu não varro terreiro mesmo, não. Disse que tomou trauma. Trauma de infância. Ó, pra você ver, nunca tinha varrido um terreiro. Agora, ó, já encerrando esse programa nosso especial Dia das Mães, o pessoal da Antenados está aqui doido pra gente tomar esse café junto. Eu já tomei já. Agora o pessoal dos bastidores não pode tomar. Queria que vocês deixassem uma mensagem do Dia das Mães, pros filhos, pras mães. Primeiro a tia, porque a tia fala pouco. Primeiro ela, depois Quase não falo. a mãe completa. Fala de mim. Pode ir. Pode. É um dia muito. Um dia muito bom, feliz, né? Alegre para as mães. E desejo a todas as mães do Brasil muita paz, muita felicidade, amor entre as famílias. E meus filhos também, desejo muita paz para eles. E para todos vocês também. Eu não sei falar. Tá ótimo, já falou bem. E a senhora, Dia das Mães, qual que é a mensagem que a senhora quer deixar para
as mamães que estão assistindo a senhora aí, É, nesse podcast, uma boa prosa. a mensagem que eu deixo é assim, para que todos os filhos, né, sejam obedientes às mães, que tenham carinho com as mães e que obedeçam às mães, escutem as mães, porque tudo que a mãe fala com a gente é para o bem da gente. Então, nós devemos escutar e botar em prática também tudo aquilo. E as mães também, né? Aquelas mães, porque tem muitas mães sofridas, tem outras que são bem tranquilas, porque os filhos não dão trabalho. Mas essas que são sofridas, que peçam sempre a Deus para dar o discernimento, para dar paciência, para pedir a Deus, orar a Deus, para que esses filhos melhorem. E aquelas que são felizes mesmo, as mães felizes, que continuem agradecendo a Deus por isso, que é muito importante. A gente agradecer a Deus todos os dias. Quando a gente amanhece, agradecer a Deus, as mães que têm filhos, agradecer a Deus pelos filhos que têm, mesmo eles sendo, assim, um filho que dá trabalho, esse que dá mais preocupação, e aqueles filhos que são bons também, que Deus esteja sempre com eles, e com todas as mães também do Brasil, por que não dizer do mundo, né? Todas as mães. E vai ter um almoço especial lá domingo agora? Como é que vai ser? Dia das Não, Mães. eu acho que eu vou viajar. Vai viajar? Vai pro roça? Não vou. Em casa. Mãe, e lá em casa domingo? Vai ter um regabof pra gente? Como é que vai Mesmo ser? que eu não queira, tem que ter, né? Porque você me força, meu filho, a fazer. Ele não adianta eu falar que não faço, porque ele leva a gente, ele enche a casa, você precisa ver. Então, eu vendo o pessoal chegar, eu tenho que fazer, Tem que né? fazer. Então, de toda maneira, mas eu vou fazer com muito carinho, um almoço muito especial pro meu filho, que ele é um menino muito bom, sabe? Eu agradeço muito a Deus por ter ele na minha vida. Aí, ó, nem foi combinado, hein, gente? Saiu do coração. Quero agradecer, né, a participação mais do que especial da minha mãe, Zenaide, da minha tia Zélia, Zelinha, que participaram aí desse Um Boa Prosa, especial Dia das Mães. Depois a gente vai gravar outros programas com elas, né, um outro projeto que é o Cozinhando com os Amigos, que aí elas vão participar também, vão dar receita, vão fazer várias coisas. Então, né, agradeço a todo mundo que acompanhou esse Um Boa Prosa especial do Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães, um santo e abençoado Dia das Mães para todas as mamães de Betim, de Minas Gerais, do Brasil. E até o nosso próximo programa, Uma Boa Prosa. Tchau, tchau.